A história da vida na Terra é uma tapeçaria imensa, tecida com os fios do tempo profundo, onde criaturas de uma escala e ferocidade quase inimagináveis dominaram os oceanos, muito antes que a humanidade erguesse os olhos para o céu ou começasse a nomear as constelações. Estes não são os mitos dos marinheiros, mas gigantes esquecidos da água, monstros aquáticos cuja existência foi pacientemente desvendada através dos fragmentos petrificados do registro fóssil. Seu tamanho e potência superavam em muito os predadores marinhos mais temidos da atualidade, fazendo com que um moderno tubarão branco, o temível Carcharodon carcharias, pareça modesto em comparação de like, se inscreva e compartilhe. Vamos começar. Para compreender a magnitude desses colossos, devemos viajar mentalmente a eras geológicas que abrangem centenas de milhões de anos. Períodos como o Mesozoico, a Era da Vida Média, que inclui o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, e o Cenozoico, a era mais recente que viu a ascensão dos mamíferos. Durante esses imensos lapsos de tempo, os oceanos da Terra, mais quentes e frequentemente com níveis de oxigênio e nutrientes diferentes dos atuais, proporcionaram um ambiente perfeito para que a evolução gerasse predadores supremos, verdadeiras máquinas biológicas de destruição. O primeiro grande capítulo desta epopeia de gigantes foi escrito pelos ictiossauros, cujo nome significa lagarto-peixe. Diferentemente dos tubarões ou dos peixes ósseos, os ictiossauros eram répteis que, assim como as baleias e os golfinhos modernos, retornaram ao mar depois que seus ancestrais desenvolveram a vida terrestre. Sua evolução para formas aquáticas foi tão completa que se pareciam notavelmente com peixes e golfinhos, um exemplo assombroso de evolução convergente. Apareceram no período Triássico Inferior, há mais de 250 milhões de anos. No entanto, o ictiossauro que ofusca a maioria é o Shastasaurus sicaniensis, descoberto na Colômbia Britânica, Canadá. Este leviatã do Triássico Superior é considerado o maior réptil marinho já conhecido, com um comprimento estimado de até 21 metros. Para colocar em perspectiva, o tubarão branco médio mede cerca de 4,5 metros a 6 metros. O Shastasaurus era, portanto, comparável em tamanho à baleia azul, o maior animal que vive hoje. Curiosamente, apesar de seu tamanho gigantesco, a evidência sugere que o Shastasaurus era um predador de sucção, com um focinho relativamente sem dentes, alimentando-se provavelmente de cefalópodes de corpo mole, uma dieta que parece estranhamente dócil para um ser de tal magnitude. Mas, se buscamos ferocidade, devemos voltar o olhar para outro grupo de répteis marinhos dominantes no Mesozoico: os plesiosauros e, em particular, seus parentes de pescoço curto, os pliosauros. Os pliosauros eram predadores hipercarnívoros, que patrulharam os mares durante o Jurássico e o Cretáceo. Seu corpo era robusto, e suas nadadeiras, 4 enormes remos, conferiam-lhes uma incrível potência e velocidade na água. A verdadeira arma do pliosauro era seu crânio. O mais famoso desses predadores é o Pliossauro de Oxford, um espécime encontrado no Reino Unido, e o Pliosaurus funkei, mais recentemente apelidado de o Monstro. Os pliosauros podiam atingir comprimentos de 10 a 15 metros, mas sua massa corporal e a potência de sua mordida eram o que era verdadeiramente aterrorizante. Suas cabeças podiam medir mais de 3 metros de comprimento, armadas com dentes cônicos do tamanho de uma garrafa, perfeitos para perfurar a carne e o osso de outros répteis marinhos, incluindo seus próprios parentes. O crânio de um pliosauro não era apenas grande, era uma máquina biológica projetada para infligir o máximo dano, superando a potência de mordida de qualquer criatura terrestre conhecida. O pináculo do terror no Cretáceo Superior, um período que terminou há cerca de 66 milhões de anos, foi ocupado pelos mosassauros. Estes répteis eram aparentados com as serpentes e os lagartos monitores modernos. Evoluíram rapidamente, preenchendo o nicho dos grandes predadores que os ictiossauros e alguns pliosauros haviam deixado vago. Os mosassauros se tornaram os governantes indiscutíveis dos mares. A espécie mais imponente era o Mosasaurus hoffmanii,
Com um comprimento que se aproximava dos 17 metros, o Mosasaurus possuía um corpo hidrodinâmico, uma nadadeira caudal em forma de meia-lua para a propulsão e mandíbulas capazes de desarticular suas presas. Seus dentes estavam adaptados para triturar carapaças e ossos, e o que é mais fascinante, tinham uma segunda fileira de dentes no palato, dentes pterigoideus, o que lhes permitia arrastar suas presas para o interior da garganta, assim como fazem muitas serpentes. O Mosasaurus não apenas competia com o tubarão branco, ele o caçava. No registro fóssil foram encontrados restos de peixes, tartarugas marinhas, plesiosauros menores e outros mosassauros, todos eles presas deste predador ápice. Se o tubarão branco é o rei dos oceanos modernos, o Mosasaurus era o imperador dos mares do Cretáceo. O final do Mesozoico, marcado pelo evento de extinção em massa de 66 milhões de anos atrás, varreu os mosassauros, pliosaurus e ictiosaurus, deixando um vazio no nicho dos superpredadores marinhos. Esse vazio, no entanto, não demorou muito a ser preenchido, desta vez por um grupo evolutivo completamente diferente: os tubarões e, mais tarde, os mamíferos marinhos. O campeão indiscutível deste novo capítulo é o Otodus megalodon, megalodonte, a criatura mais gigantesca de que se tem conhecimento que existiu para superar, com folga, um tubarão branco, não apenas em tamanho, mas em pura lenda. O megalodonte, cujo nome se traduz como dente grande, dominou os oceanos durante a Era Cenozoica, desde cerca de 20 milhões de anos atrás, até cerca de 3 milhões e meio de anos atrás. Diferentemente dos répteis marinhos, que se extinguiram, o megalodonte era um tubarão, e seus parentes mais próximos são provavelmente os tubarões macô e, de forma mais distante, o grande tubarão branco. No entanto, o megalodonte era uma versão hipertrofiada de seu primo moderno. Embora com a ausência de um esqueleto ósseo completo, os tubarões têm esqueletos de cartilagem que se fossilizam mal, dificulte as estimativas precisas. O tamanho do megalodonte é calculado principalmente a partir de seus dentes, que podem medir mais de 18 centímetros de comprimento. As estimativas de comprimento variam, mas os cientistas concordam que os indivíduos maiores puderam atingir comprimentos de 18 a 20 metros. Sua massa corporal é ainda mais impactante, sendo estimada entre 50 e 100 toneladas. Um tubarão branco de grande porte pesa cerca de 2 a 3 toneladas. O megalodonte era, portanto, uma criatura de uma magnitude que apequena qualquer predador marinho moderno. A mordida do megalodonte foi calculada em mais de 100 mil newtons, o suficiente para esmagar um automóvel, e é considerada a mais poderosa na história da vida animal conhecida. Sua dieta consistia nas baleias primitivas, focas, tartarugas marinhas e, provavelmente, qualquer outro animal que cruzasse seu caminho. Os fósseis de ossos de baleia foram encontrados com marcas de dentes do megalodonte, demonstrando sua capacidade de perfurar e destroçar cartilagens e ossos grossos. O megalodonte não apenas caçava, mas dominava completamente seu ecossistema. Seu desaparecimento, há cerca de 3 milhões e meio de anos, ainda é um tema de debate, mas está vinculado às mudanças climáticas do Plioceno. A Terra estava esfriando, o que provocou a formação de calotas polares e a diminuição do nível do mar, o que, por sua vez, afetou as águas costeiras quentes que o megalodonte preferia como zonas de procriação. Além disso, sua principal fonte de alimento, as grandes baleias de barbatana, começou a evoluir e a migrar para as águas polares mais frias, onde o megalodonte não podia sobreviver eficientemente. Dê like, se inscreva e compartilhe. O surgimento de novos predadores, como a orca moderna, menor, mas mais inteligente e socialmente organizada, pode ter competido com sucesso com os jovens megalodontes. A linhagem dos mamíferos marinhos também produziu seus próprios gigantes predadores, rivais do megalodonte durante um tempo. O mais notável é o Livyatan melvillei, um cachalote extinto, cujo nome homenageia o autor de Moby Dick descoberto no Peru. O Livyatan existiu ao mesmo tempo que o megalodonte, o que sugere uma feroz competição nos mares do Mioceno. O Livyatan era comparável em tamanho ao megalodonte, atingindo cerca de 17 metros de comprimento,
mas sua característica mais marcante eram seus dentes gigantescos em ambas as mandíbulas. Estudar suas vidas e suas quedas não é apenas fascinação. É uma forma de compreender a resiliência e a natureza cíclica da vida no planeta Terra. Dê like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!